Fala, senhoras e senhores, bom dia, eu sou o Diego Junger da Resultar Vendas e Marketing, especialista em gerenciamento de redes sociais e marketing para a sua empresa e indústria. Hoje estamos começando mais um Fala Industrial, uma conversa produtiva, e hoje nós temos uma figura ilustre aqui, é o Patrick da Bradmaker. Seja bem-vindo, Patrick. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre bom, eu falo que é sempre bom a gente participar de podcast para a gente contar um pouco da nossa história. E a cada etapa da vida a gente conta a nossa história de uma maneira, né? Então eu tô aqui hoje para contar diferente do que eu já contei em outros lugares. Muito obrigado, Patrick, pela presença. E eu quero falar para vocês que a Bradmaker é a indústria de pães mais conhecida hoje aqui no DF, não só no DF, mas Rio de Janeiro, São Paulo, e eu te falo que daqui uns anos vai ser a maior do Brasil, viu? As melhores hamburguerias hoje aqui no DF, você pode ter certeza que o pão, o segredo do hambúrguer gostoso é o pão da Bradmaker, viu? É o pão, né? O pão faz diferença, né? Poxa, se eu tivesse uma hamburgueria, o pão é 60, 70% já do hambúrguer gostoso, podia ter certeza que é sucesso, tá? E pra gente falar um pouco mais sobre a Bradmaker, conta um pouco pra gente um pouco da história, como foi criada a Bradmaker, conta um pouquinho pra gente essa sua história. Então, a minha história, acho que ela começa com 20 dias de nascido, né? Eu acho que vem todo o processo de eu ter chegado até a Bradmaker, ele começa com uma história familiar, e eu gosto de contar um pouco disso porque todo mundo tem aquela coisa assim, eu passei momentos muito difíceis e a vida não andou, e fica se pegando nisso, e eu acho que foi a minha construção, os momentos difíceis que eu tive, que me trouxe até a fundação da Bradmaker. Então eu sempre fui um cara muito inquieto, acho que desde pequeno eu sempre fui assim, eu sempre fui aquela ovelha negra da família, eu era o que não encaixava no colégio, eu fui expulso de 3 colégios. Caramba! Mas todo mundo do colégio adorava o Patrick, mas o Patrick não deixava o pessoal dar aula. E aí tem um fato que é muito interessante, minha mãe uma vez foi chamada no colégio pela coordenadora e ela foi conversar com a coordenadora falou assim, não, é porque o Patrick, ele é um garoto muito legal. Ela levantou e foi embora. Ela levantou e foi embora dali e saiu. Falou, cara, eu não aguento vocês elogiando o Patrick, eu não sei o que ele tem que vocês elogiam ele. Ele fez besteira, você me chamou aqui, mas você está elogiando ele. E a ponto de, na 8ª série, minha mãe se matriculou no colégio para estudar na mesma sala que eu. Caramba! Para poder ver se eu me comportava. Então, assim, eu era um cara altamente inquieto, eu nasci em Cabo Frio, meu pai é argentino, meu pai biológico é argentino. Antes de eu nascer, ele voltou para a Argentina. E minha mãe ficou uma mãe solteira. Com 20 dias de nascido, minha mãe foi para Niterói, no Rio de Janeiro. E aí, ali começa a minha história. Minha mãe trabalhava dia de semana, a gente morava com meu tio e minha tia, que são pessoas maravilhosas também. Eu comecei a chamar meu tio e minha tia de pai e mãe. Então, ao longo da minha vida, eu fui ganhando mais pai, fui ganhando mais mãe. Meu padrasto também, que é minha figura de pai até hoje, que é minha relação de pai. Também eu fui construindo ao longo da vida. Meus primos viraram meus irmãos. Então, eu morei em um monte de casa diferente, tinha tudo para dar errado. Fui expulso do colégio, como eu falei, e eu venci, porque eu acho que a gente tem que olhar as coisas como aprendizado. E o empreendedor tem muito disso, né? A gente estava conversando aqui antes do podcast começar, falando que a gente sente falta de alguém para ensinar para a gente. E quando não tem essa pessoa para ensinar, a vida te coloca as provas para poder ensinar. Então, eu fui um cara que estudei em bons colégios, meu tio sempre teve capacidade de pagar as coisas para mim, quem me sustentou foi muito ele. E minha mãe também, mas meu tio me dava uma vida de classe média muito boa. Então, eu tive oportunidades ali. E meu pai eu conheci com 21 anos, o que foi bom. Porque meu pai era uma figura que andava com Paulo Coelho, Raul Seixas. Então, não sei se era bom eu ter sido criado ali, né? Então, mas cresci com as pessoas falando para mim. Como que 2 pessoas que não se conhecem se parecem tanto? Então, eu sabia que eu não pertencia aqui. Eu pertencia muito parecido com meu pai, o lado otimista, o lado de ver as coisas, tudo vai dar certo no final, esse lado empreendedor e as pessoas querendo que eu estudasse, o que você vai ser. Eu fui fazer o vestibular, eu não sabia o que eu queria ser. Eu olhei lá, botei arquitetura, fiquei 6 meses, larguei a faculdade, fui fazer economia. Caramba! Então, mercado de trabalho, eu começo muito focado que eu queria trabalhar com mercado de capitais, bolsa de valores, e hoje eu tenho plena certeza de que eu queria trabalhar com bolsa de valores, porque eu queria entrar nesse meio. Porque eu acredito muito que o meio é o que transforma a gente, né? O que faz a pessoa ali crescer
é os ambientes que ela vai mudando. Né? Você está aqui nesse ambiente. Se você não se colocar num outro ambiente melhor do que o que você está, você não cresce. Você não cresce. Você não vai ser puxado para cima. Então, você tem que ter referências. Eu falo muito na vida, você tem que ter 3 coisas. Visão de futuro, você saber o que você quer. Você ter referência, que é, cara, quem já fez isso que eu quero e deu certo? Cara, copia aquela pessoa, porque você copiando não vai fazer igual, porque não existe ser igual ao outro. E a terceira coisa é usar tudo que você tem. Então, quando eu começo o mercado de trabalho, eu falo assim, cara, eu vou copiar o meu diretor, que era a minha referência ali na época, eu vou trabalhar muito, o que ele fizer eu vou fazer, só que eu sou um mero estagiário. E eu começo trabalhando no mercado financeiro, eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro. Mas eu tenho certeza que eu entrei no mercado financeiro não por amar o mercado financeiro, mas sim pelo fato de eu querer estar naquele ambiente. Eu queria pertencer àquelas pessoas, eu queria conhecer aquelas pessoas, porque eu achava que aquilo ia me puxar para cima. Então, eu acho que quando a gente monta uma indústria e que a gente cresce só regional ou que a gente cresce ali só no nosso bairro, a gente fica muito pequeno, é porque a gente não está se colocando à prova. Né? Qual é a tua visão de futuro? A quem que você quer ser igual? Quando eu montei a Bread Maker, eu pensava na Arista, que era fornecedora de pão do McDonald's. Eu não olhei nenhuma outra. Eu não olhei meu concorrente na cidade, eu não olhei meu concorrente no estado, não olhei nada. Eu olhei a Arista. Eu falei, tudo que eu quero é ser como essa empresa aqui. E aí, quando você mira lá, longe, você acertando qualquer coisa tá bom. Porque, definitivamente, quando eu comecei um negócio de panificação, que eu vou contar essa história, era para faturar 200 mil. Eu falei, se eu faturar 200 mil, eu tô rico. Porque vai me sobrar ali 20, 30 mil no final do mês e tá maravilhoso. E hoje a gente vende mais de 3 milhões de pães por mês. Então, a coisa foi muito além disso. Mas por quê? Porque a minha referência era uma referência muito longe. E hoje eu ainda tenho referências, como a Arista acabou sendo vendida para a Bimbo. A Bimbo é uma excelente empresa a nível mundial, tem um excelente padrão, uma excelente distribuição. E na indústria, ganha o jogo padrão e distribuição. Porque o que uma indústria é? Ela é uma empresa de processo, então ela tem que ter um padrão muito bom e uma distribuição muito boa. Ainda mais num país do tamanho do Brasil. Então eu começo a minha trajetória de trabalho com o mercado financeiro, eu acho que isso me trouxe muita agilidade, pensar muito rápido, olhar para as coisas e resolver logo o problema. Então no mercado financeiro você erra uma operação, você não tem que pensar muito. Eu falo que assim, merda a gente não administra, porque fede. Então resolve. Para poder tirar aquilo dali. E é isso que eu aprendi no mercado financeiro. Então qualquer coisa que trouxessem para mim, eu falava assim, isso daqui eu tenho que resolver. Então eu cresci muito com isso. E aí, como que eu saio do mercado financeiro? Eu saio do mercado financeiro saturado, não queria trabalhar no mundo corporativo. Cara, é um pouco parecido com a minha história também. Eu tinha um tio que era superintendente de um banco, e aí eu olhava para ele e falava assim, eu quero chegar lá. Bem parecido, muito bom. É isso, é a referência, leva a gente para outro lugar. E aí eu saio do mercado financeiro, por volta ali de 2012, e falo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu não quero voltar para o mundo corporativo. Porque eu achava que o mundo corporativo era tóxico. E eu acho ele tóxico até hoje. Eu acho que você almoça com uma pessoa que é a pessoa que está falando mal de você na parte da manhã. E você falando mal dela na parte da tarde. Então isso tudo muito me incomodou. Isso tudo que acontecia. Eu falei, cara, eu não quero aquilo ali. Também já não gostava tanto do mercado financeiro. Montei uma lavanderia em 2009. Eu saio do mercado financeiro em 2012. Em 2009 eu monto uma lavanderia que era para ser uma franquia. Essa lavanderia existe até hoje. Eu vendi ela em 2014, mas foi meu primeiro empreendimento ali. Foi o que eu vi. E também quando eu montei uma lavanderia, eu vi, eu não nasci para montar algo pequeno. Apesar de eu ter a cabeça ali de que eu queria vender 200 mil, porque era o que eu sabia vender, mas eu falava assim, eu quero alguma coisa que eu possa escalar, que eu possa crescer aquilo ali, que tenha faturamento maior. Então eu vendo a lavanderia e em 2013, quando eu tô sem saber o que fazer, eu falei, eu acho que eu vou fazer stand-up, acho que eu vou fazer curso de fotografia, Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha a menor ideia. Eu falei, cara, o que eu fizer, eu vou ganhar um dinheirinho. Pelo menos vou pagar minhas contas, pagar o colégio da minha filha e tudo. Eu já tinha uma filha nessa época. E aí, eu falando com um cliente meu que era do banco, ele falou, Patrick, eu sou diretor de uma fábrica de salgado no Rio de Janeiro. A gente está querendo montar ela em Minas. Você não quer tocar distribuição lá? Eu nem pensei 2 vezes. Eu falei, cara, eu toco, mas eu preciso saber vender salgado. E aí,
é quando ele fala, o que você quer fazer? Eu falo, eu quero vender salgado em Niterói. Ele, tá bom, eu te dou a praça de Niterói. Então, eu rodava rua por rua, pegava essa rua aqui e ia até o final. Se tinha padaria, lanchonete, posto de gasolina, eu parava de um em um e falava assim, cara, o que você tem aí de salgado? Ah, eu tenho italiano, eu tenho coxinha. Ah, você não tem croissant? Eu posso deixar o meu croissant aqui com você para você experimentar? Pode sim. Eu deixava, dia seguinte, eu falava, e aí, gostou? Ah, gostei, quer tirar um pedidozinho? Tirava, ia na fábrica, buscava. Aí comecei a fazer visita e entrega. Eu que fazia visita e entrega. Todos os dias eu fazia isso na minha vida. Fiquei 3 meses fazendo isso. Sou convidado para entrar de sócio numa fábrica no Rio de Janeiro. E eu falei, poxa, entre ir para Minas, eu já estava com a filha, já estava casado, entre ir para Minas e ficar no Rio, eu prefiro ficar no Rio. Vou entrar nessa fábrica. E aí conversei lá com os sócios, fizemos um planejamento para eu entrar na sociedade e eu entro assumindo a parte comercial. E logo na primeira semana eu já vi que ali era uma bagunça. A produção não era feita, faltava farinha, faltava ingrediente. E aí eu olho para aquilo e eu falo, cara, eu tenho que chegar aqui 6 horas da manhã para eu olhar a produção, porque 4 horas da tarde eu tenho que fazer as entregas, porque o próprio comercial fazia a entrega dali também. Então ali é meu contato com a primeira indústria de fato que eu entro, porque antes eu era só representava. Isso era o ano ali de 2013. Fico nessa fábrica durante 4 meses, não recebo R$1 de salário, nem a sociedade. Caramba. Até que um dia eu falei assim, cara, eu tô trabalhando de graça, eu acho que eu não vou mais ficar aqui. Mas esse dia eu ainda fui cedo para poder fazer as entregas para os clientes. Então, quando eu chegava cedo, a galera da produção falava assim, Patrick, o que é pra gente fazer? O que eu faço aqui que você vai ter que entregar? E aí eu fazia a ordem de produção, ensinava os processos para ele, eu comecei a ver as coisas. Até que eu lembro nitidamente, eu estava em pé, lembro a blusa, eu estava com uma blusa verde polo, sempre usei blusa para dentro, calça jeans. Aí eu tô olhando aqui a produção, uma área ali de 40 metros quadrados. Eu falei, cara, se é para eu fazer isso daqui, eu faço na minha. Eu não preciso, porque eu já sei fazer o que os caras fazem. Vou comprar uma fábrica de salgado. Só que eu não tinha R$1, meu dinheiro já tinha acabado. Eu tava 4 meses sem receber. Eu já tava pagando conta de casa, meu custo era mais do que eu recebia antes ali vendendo salgado na rua. Falei, cara, eu tô quebrado, mas eu vou montar uma fábrica de salgado. E a partir dali eu comecei a entrar na OLX e procurar fábrica de salgado à venda no Rio de Janeiro. E ia visitar. E negociava com o cara. Aí chegava pro Diego e falava, Diego, quer abrir uma fábrica de salgado? Você olhava para mim, eu quebrado. Não quero abrir. Fiz isso com 1, 2, 3, até que o 8º falou, cara, eu não tenho dinheiro para abrir a fábrica de salgado. Mas eu consigo pegar o dinheiro no banco pra gente abrir. Falei, então é isso. Vamos fazer. Já sei tudo, já tenho cliente para vender, já tenho aquela ilusão do empreendedor, né? Tudo vai dar certo. E aí assim a gente fez. Eu negociei uma fábrica de salgado de 220 mil no centro do Rio de Janeiro e ela devia 190. Caramba. Aí eu cheguei pro dono e falei, cara, eu vou pagar os 190 que você deve, vou pagar pros credores e vou te dar os 30. O cara, não... Eu quero o dinheiro todo e eu vou negociar com os credores. Eu falei, cara, isso não vai dar bom. Mas eu não tinha opção. Era aquela fábrica ali ou não tinha outra. Nenhuma. Aí eu lembro que num domingo, né? Aí vem as coisas da família. Eu tava com minha mãe e minha filha no carro, indo para um shopping no Rio. E eu falei, vou passar para mostrar para vocês onde vai ser minha fábrica. Passei. Era ali onde é o Porto Maravilha hoje. Antes da reforma. E era só cracudo. Só tinha cracudo ali à noite, tudo, era muito abandonado. E aí minha mãe pirou. Falou, meu Deus, de jeito nenhum, você não pode vir para cá, você vai querer vir de madrugada, eu te conheço, você vai se empenhar muito no trabalho. Melhor não. Aí eu falei, mãe, não tem jeito. Já tá comprado. Isso foi no domingo. E aí aquela coisa de mãe, né, falando com a gente não presta atenção. Quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, será que é isso mesmo? E aí, aquelas coisas que Deus também coloca na nossa frente. Nisso me liga esse que ia ser meu sócio e fala, cara, tem uma fábrica de pão pra gente ver ali na São Valentim, no Rio Comprido ali. Eu falei, cara, não sei nada de pão, mas os clientes que eu tenho também compram pão. Então, vamos lá ver. Fui na terça-feira. Então, do domingo pra terça, eu fui visitar uma fábrica que eu já estava fechado com outro lá que estava devendo tudo. Quando eu chego na terça-feira, eu olho a fábrica, quando eu entro, parece isso daqui, ó. Tudo arrumado, tudo lindo. Um espaço de 60 metros quadrados, os caras botaram lá 5 quilinhos de massa para bater, só para dizer que tava fazendo alguma coisa, porque não tava.
Essa fábrica, ela já tinha 5 anos, ela rodava no negativo há 5 anos, o custo dela era 17 mil mensais e faturamento de 10 mil. Eles faziam pão por assinatura. Tava numa época de assinatura, né? Então, pãozinho congelado para você ter em casa. E quando eu olhei aquilo, eu falei, quanto você quer? Aí o cara, 90. Eu falei, fechado. Nem consultei o meu sócio. Nem consultei. Falei, fechado. Aí o cara, beleza, apertei a mão dele. E aí liguei meu sócio e falei, ó, fechei o negócio. Ele, mas como assim? Quanto? Eu falei, muito mais barato. Aqui, e tá funcionando. Vendeu, vendo. Vou botar para funcionar. Então a minha história com indústria e com panificação, ela começa em abril de 2014. Que aí na terça-feira eu dou fechado na fábrica, na quinta eu já estou trabalhando. Mas eu entro numa fábrica de pão, eu não sabia nem o que era uma ciabatta. Então, as coisas que a vida vão te colocando não são empecilhos para você. Basta você querer enfrentar aquilo ali e você tá disposto a aprender, a se transformar. Todo empresário, empreendedor da indústria, que eu vejo que o cara está estacionado, é porque ele parou de se transformar. Ele acha que o que ele começou fazendo vai levar ele a faturar 5 milhões por mês. Concordo. E não vai. O Patrick de 2017, de 2014, era horrível. O Patrick de 2026 hoje dá um banho no Patrick de 2014. Agora, o Patrick de 2014 tinha a mesma vontade, o mesmo tesão que eu tenho hoje. Então, qualquer coisa que eu faça é com muita paixão e com muita vontade. Então, quando eu começo na quinta-feira naquela fábrica, o padeiro chega para mim e fala, e aí, faço ciabatta? Eu, na maior humildade do mundo, falei, eu não sei nem o que é uma ciabatta. Vamos lá para eu ver. Aí ele me leva, com a maior boa vontade, e me explica, ó, ciabatta é esse daqui. Falei, como é que é o histórico de venda? Aí eu fui lá, peguei no sistema, e aqui é uma outra coisa legal da gente falar. Tudo tem que ser controlado. Todo mundo na indústria começa fazendo, vou começar a fazer, é pouquinho, e não controla. Mas quando você controla, você tem o histórico do que você está fazendo, isso é muito importante para tomada de decisão, e a hora que alguma coisa está dando errado, quando você pega o teu histórico, você consegue fazer assim, essa linha eu vou cortar. É aqui que está saindo o meu custo. Então, os custos invisíveis da indústria são normalmente o que eleva o teu lucro na última linha. Você consegue administrar no detalhe, né? No detalhe. Então, eu falo isso para todo mundo. Controla, porque o que não é gerenciado, você não vai saber tomar a melhor decisão. Você vai estar na torcida. Então, se você não tem uma gestão ali, você é um mero torcedor para aquilo ali dar certo. Então, tudo tem que estar planilhado. Eu falo que até o palito de dente tem que ser controlado. Tudo. Tá. Bota certo. Alguém. Sai mais barato você chamar alguém ali para um auxiliar financeiro para o cara ficar só jogando as coisas para dentro do sistema. Porque o empresário também tem isso. Eu não tenho tempo para nada. Eu também não tinha. Eu vou contar aqui como é que eu começo nessa fábrica, nessa primeira. Então, logo eu noto que eu tinha que aprender sobre a produção. E eu com muita vontade ali, então o que eu fazia? Chegava, olhava o administrativo, o que tinha para pagar e ia para a produção. Logo eu vejo também que esse modelo de negócio de assinatura não ia dar certo. E aí eu, de novo, os donos anteriores eram muito bons de gerir o negócio, de gestão. Eles tinham tudo planilhado. Eu falei, deixa eu ver quem eram os clientes aqui que saíram. Eu tinha um pub, eu tinha uma hamburgueria. E aí eu peguei o telefone e liguei. Falei, olha, assumi a empresa agora... tô querendo fazer uma visita aí para vocês entender por que vocês pararam de comprar. Paramos de comprar porque a entrega era feita em táxi. Paramos de comprar porque furavam a entrega. Fala, pô, mas eu quero fazer diferente. Você me dá a oportunidade de novo? Acho que 100% me deu oportunidade de novo. Que legal. De eu levar o produto lá. Então, assim, as portas estão sempre abertas para quando a gente é muito sincero, quando a gente é franco. E aí eu acho que eu tenho uma sacada que esse foi o divisor de águas. Eu peguei o boom do food truck, né? Então, 2014 foi o boom do food truck. Todo mundo em evento, todo mundo ia final de semana para evento. Eu falei, eu vou começar a frequentar esses eventos. E eu ia nesses eventos e falava assim, olha, se o teu padeiro, a tua padaria, onde você compra pão? Normalmente era padaria, não tinha ainda indústria de panificação forte, assim. Aonde você comprar é padaria. Se a tua padaria não te entregar, me liga que eu te entrego. Tá aqui o cartãozinho. Se a tua padaria não entregar, me liga que eu te entrego. Tá aqui o cartãozinho. Passava em todos os food trucks. E aí, um dia, me ligou. Tô eu sábado à noite em casa, 10 horas da noite. Oi, Patrick, aqui é fulano de tal, do trailer tal, do food truck tal. E eu lembro quem foi, inclusive. Você consegue me entregar pão amanhã de manhã? Falei, consigo. Opa, e tinha produção ou não? Nenhuma. Caramba. Sábado e domingo eu não trabalhava. Não precisava, não vendia nada.
faturava ainda 15 mil, 20 mil por mês. Já tinha aumentado um pouquinho, mas faturava nada. Eu falei, eu te entrego. Liguei pro padeiro e falei, cara, preciso que a gente faça uma produção lá agora. Eu vou contigo. Ele falou, beleza. O cara querendo mostrar serviço também. Eu acabei de chegar, né? Vamos lá. Cara, pegamos na produção. Eu ali de auxiliar de padeiro, ajudando o cara. Assamos o produto, embalamos. Era em torno de uns 300 pães. Fácil de fazer, principalmente para um padeiro que tem experiência. E aí, entreguei no dia seguinte. E aí, já fiquei ali no evento de manhã. O pessoal viu, pô, esse cara entrega, esse cara não furou. Semana seguinte, tinha evento de novo, porque tinha evento toda semana. O cara me ligou, já me encomendou o pão. Então, já tinha encomendado. Aí, no próximo sábado, outro me liga. Patrick, me entrega? Entrego. Aí, eu ia lá e entregava. Mesma coisa, chamava o padeiro. Na quinta vez que eu chamei o padeiro, ele falou, Patrick, não dá. Não vou ficar trabalhando sábado. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu vou. Depois da quinta vez, eu já tinha olhado o que ele fazia. E aí, eu fui sozinho. A indústria, quando a gente fala especificamente desse setor, a gente tem muito o que eu tive no início. Por que a primeira fábrica minha cresceu e por que a Bradmaker cresceu? Força. Eu botei muita força ali. Só que a indústria ela não cresce na força. Ela cresce realmente no processo. Porque se ela crescer na força, vai chegar uma hora que tudo depende de você. Uhum. Você não consegue sair da operação. E o sair da operação que eu falo aqui não é aquela ilusão de que eu vou sair e não vou fazer nada. Não, é que você não consegue, por exemplo, eu como era muito operacional e quando eu fui para o estratégico, para olhar a próxima curva, para olhar para onde que a empresa tinha que ir, aonde que a gente tinha que abrir uma nova fábrica, quais seriam os novos clientes, a gente vai para o varejo, não vai para o varejo, o funcionário teu lá, o operacional, ele acha que tu tá largando a empresa. Uhum. Ficou rico, largou a empresa, não quer mais saber da gente. Por mais que você bote um gerente ali. Por quê? Porque você não criou esse processo, essa cultura desde o início. Você cresceu na força, você estava ali. Eles precisam ver você igual um peão para eles trabalharem. Uhum. E isso eu sempre fiz também. Então, quando você começa do modo certo, então, quanto antes você ter alguém para você usar como tua referência e ver como que essa pessoa fez, vai tornar o teu caminho muito mais fácil. E hoje está muito mais fácil disso, porque a gente tem internet, tem acesso a todo mundo, e isso facilita muito o processo industrial, o crescimento. Então, fala assim, a Bradmaker deu certo porque Deus quis. Eu acredito muito que a gente tem um propósito. A gente tinha um propósito de mudar a panificação no Brasil. E, graças a Deus, a gente é referência de panificação. Com certeza. Tem um monte de empresa hoje que chama Brad alguma coisa. Eu tenho um fato engraçadíssimo também de contar. Uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim, cara, eu olhava a Bradmaker e ficava pensando assim, pô, vou montar minha fábrica de pão. Qual vai ser o pão? Qual vai ser o nome? Brad alguma coisa? Que Maker, né? E não achava nada, porque tudo ficava igual ao seu. Então, botei um nome X. Aí fui para a segunda etapa. Vou fazer meu catálogo, vou tirar foto. Tirar foto de pão, não sei o quê. Quando o cara montou o catálogo para mim, eu falei, pô, não tá igual o da Bradmaker. O da Bradmaker é muito melhor que o meu. Vou pegar as fotos da Bradmaker. O cara pegou a foto da Bradmaker e botou no catálogo dele. Aí falou, pô, aí eu conversando com ele, falei, e os clientes? Ele, uma coisa é a foto. A outra são o que chega para o cliente depois. Mas nunca tive problema. O produto dele também era um produto bom. Só não era idêntico ao nosso. E ele falou, Patrick, não satisfeito, os meus carros são adesivados até hoje com o teu pão saindo da bandeira. Então, assim, gente, foi muito referência. Eu recebo muita mensagem no Instagram e tudo, das pessoas falando, Patrick, eu já assisti mais de 100 vezes um vídeo seu. Então, isso é muito bom, porque eu entendo que a gente deu certo para essa galera toda ter uma referência e também dar certo. E foi por isso que eu resolvi ir para a mentoria. Nunca tinha pensado em ir para o digital nem nada, mas eu falei, o que eu aprendi, e o que eu passei e o que doeu tanto em mim é só para mim ou tenho que ensinar para os outros também? E aí eu decidi também, a partir ali de 2024, abrir a mentoria e ensinar a galera da indústria de alimentos a fazer o que eu fiz e como eu fiz, né? Olhando para a marca, construindo marca, que eu acho que é muito mais importante que só construir o teu processo industrial. Como é a cultura da indústria no Brasil? Ela é uma cultura que você abre a indústria para vender barato. Uhum. Essa é a cultura. Só que, em determinado momento, eu olhei isso e eu falei assim, eu consigo ter uma indústria e se eu tiver uma marca, eu ganho em poder de negociação, eu ganho em posicionamento, eu ganho em valuation, eu só tenho benefício. Então, como eu sou uma pessoa que eu sempre vou procurar fazer a coisa da maneira mais fácil possível,
hoje, para mim, é muito claro que se eu construir uma marca antes de qualquer coisa, fica muito mais fácil eu vender. Então, hoje, quando eu sento com um cliente, quando eu sento com o supermercado, que as pessoas falam, pô, negociar com o supermercado é difícil. É difícil porque você não tem marca. Porque você não tem marca. Você não tem posicionamento. Porque você não está levando nada além de um produto, de uma commodity ali para ele. Mas quando eu sento, eu falo, a gente pode fazer uma campanha aqui, trazer um influenciador para dentro do teu espaço. Ele passa aqui, aí o público dele já vai olhar também. A nossa embalagem é diferente, o nosso produto gera recompra. Então, do produto que você vende hoje, se você vende 5 mil, do nosso produto você vai vender 25, porque a gente tem esse histórico de 6 meses. Cresce porque o cliente volta e compra. O filho dele em casa volta e pede o nosso pão. Eu quero aquele pão, aquele fofinho. Então, isso tudo é uma construção de produto, que tem que ser bom, e de posicionamento. E de posicionamento de marca também, que é uma construção que não é só você chamar uma pessoa e falar, faz minha logo. Isso daí tem um histórico, tem um porquê. A construção de marca é muito mais do que isso. Então, eu também levo isso muito a sério dentro da indústria. Agora, fala para o nosso telespectador aqui, qual que foi a sua maior dificuldade e fala um segredo aí do posicionamento de marca. Qual que foi a sua maior dificuldade para fazer essa construção? E o que você dá de dica para quem está nos escutando, falando assim, faça isso que você vai construir, vai te ajudar a construir uma marca forte. Eu vou voltar à mesma coisa da referência, né? Essa pergunta sua é muito boa, porque quando eu resolvi fazer a logo da Brad Maker, eu pedi para um amigo, que era ótimo. Ele, para mim, era o melhor design do mundo. E ele fez a logo para mim. E a primeira logo tinha um chapéu. Em cima aquela coisa bem remetia ao padeiro, né? Ele botou logo um chapéu. E eu falava assim, mas eu não sou padaria, eu sou indústria, então eu não gosto disso daqui, mas tá legal, vou começar. O nome é bom, vou começar. Em 2019, eu monto a Brad Maker em 2017, em 2019, eu falo assim, a gente é só uma marca preta e branca. A gente não tem nada, não tem nenhuma variação. Isso foi intuitivo, ninguém me ensinou. E eu falei, poxa, eu queria que isso daqui fosse uma do bem, né? Sucos do bem, uma Fazenda Futuro. Então, de novo, referência. Quais são suas referências? Você quer que sua marca fique igual ao quê? Sabe? Hoje você tem a Liquid, você tem a Super Coffee, você tem a Desinchar. Quando eu olho para isso, eu falo, é por ali. É por ali. Eu cheguei em casa com a Carla sempre foi minha sócia, ela montou a Brad Maker junto comigo, é minha esposa também, eu falo que é minha mentora, ela que formou esse Patrick que existe hoje. E então, vamos escutar os conselhos de dentro de casa, porque faz diferença, né? A gente, homem, é meio atabalhoado, quer fazer as coisas de qualquer jeito, e quando a gente é posto ali num caminho, numa reta, é muito mais fácil pra gente. Então, a mulher sempre coloca a gente no caminho. Minha esposa fez isso. É aquilo. Comigo. A mulher, ou ela conserta, ou ela leva direto pro buraco. Então, assim, se você tá com a conserta, cara, escuta e que vai dar muito mais certo. E aí, eu cheguei em casa e falei, poxa, Carla, a gente tem que construir uma marca aqui. A gente tem que fazer um rebrand da marca. Tem que ter alguma coisa a mais ali. Isso é intuitivo. E eu falei, tem uma agência no Rio que faz dos restaurantes todos. Vamos fazer? Aí ela, qual agência? Falei, tal. Ela, mas fez de quem bom? A Carla tem isso, né? Assim, ela quando vai fazer algo tem que ser o melhor possível. Ela fez de quem bom? Eu falei, Carla, mas é o que o dinheiro dá para pagar. Não tem dinheiro para pagar a outra. Aí ela falou, procura. Você já fez orçamento? Eu falei, não. Cara, o dia seguinte, são momentos assim que você lembra. Eu lembro aonde eu estava, sentado no escritório da fábrica, ficavam todos os funcionários juntos, e eu comecei a procurar. Quem fez a marca da Do Bem, quem fez Fazenda Futuro. Aí, de repente, um boom. Opa, agência tal fez Fazenda Futuro e Do Bem. A mesma agência tinha feito as duas marcas que eu mais gostava. Na hora, mandei um e-mail para eles, às 10 horas da noite, o dono da agência me liga. Eu estava em casa. Aí eu vi assim, eu falei, alguém me ligando 10 horas da noite, deve ser pão. Tem que levar pão pra alguém. E aí, saí do quarto, já tava no quarto para dormir, saí do quarto, fui pra sala atender. Passei 1 hora conversando com ele. Ele falou, eu conheço a marca, porque no Rio a gente já era muito famoso. Aí eu conheço a marca e tudo. E, vai ser legal demais fazer um negócio de você. Eu falei, então tá fechado, vamos fazer, quero que você... E não sabia o orçamento. Quando me chega o orçamento, sei lá, bota aí. Eu não lembro do valor. Eu sei que eu tive que pagar em 10 vezes. Eu falei, não tem a menor condição de eu fazer. Agora, se dividir em 10, dá. Só que dividiu em 10, mesmo assim eu me embolei para pagar mensal. Eu pagava atrasado, pulava umazinha, e no final paguei tudo. Mas
que eu quero trazer com isso? Não é algo que é barato. Você não vai fazer uma construção de marca boa pagando pouco. A gente, às vezes, desvaloriza muito quem faz isso. Que eu tenho um amigo que uma vez me ligou e falou, pô, você tá brincando? Fulano de tal me cobrou R$1.000 para fazer minha marca. Eu faço por 200. Eu falei, cara, eu gastei. Quando eu falei para ele que eu gastei, ele disse, você é maluco. Eu falei, mas olha onde minha marca tá e onde... Hoje ele tá quebrado. Ele quebrou. Uma marca forte tem que começar do começo, que é a construção de uma marca. E tem toda uma narrativa naquilo ali. Né? Então, quando essa agência ela me apresenta, realmente, né, eles fizeram várias entrevistas, aí tem todo o processo que você conhece bem de como fazer a construção. Quando ela de fato me apresenta, tava eu num computador e Carla em outro lugar no computador, aí a pessoa me perguntou, e aí, Patrick, o que você achou? Eu falei, primeiro deixa a Carla falar, porque se eu falar alguma coisa e ela falar diferente, muda a minha opinião. Então deixa ela falar primeiro. Aí a Carla falou, nossa, eu tô apaixonado, eu adorei. Eu falei, é a mesma opinião que a minha. Então foi o primeiro rebrand da marca. Ali a gente mudou cor, a gente mudou o tipo de posicionamento, o tipo de tom de voz. E depois a gente veio a fazer de novo, com as mesmas pessoas que fizeram, a gente fez um outro rebrand, que você vê que a logo aqui nossa é mordida, né? Aí agora ela é cortadinha aqui em cima, mordida. Então são detalhes, a linha é mais grossa. Aí todo o produto, o alface que você vê, o ovo que você vê, tudo que você vê nas nossas mídias sociais e no nosso posicionamento, é tudo mordido. Então quando a pessoa bate o olho, ela fala, é Brad Maker. Então o que é uma construção de marca? É quando o cara olha isso daqui e ele fala, é a Brad Maker. Não precisa ter nome. Pessoal, dentro de uma construção de marca, a gente sempre fala dos easter eggs, né? Que são ícones que realmente faz a identificação da marca sem precisar a marca em si estar ali. E as pessoas conseguem gravar e identificar essa marca com muito mais facilidade. E foi uma coisa que pra mim também eu tinha referência. Quando eu entrava no Instagram da Fazenda Futuro, não tinha o nome Fazenda Futuro. Era aquele smile dele, né? O sorriso ali. Aí eu falava, poxa, eu quero que a minha marca seja reconhecida só pela logo, pela figura. Eu não quero que tenha o nome. E a gente conseguiu. Então, o tempo inteiro é referência. É quem já fez. Você vai fazer do teu jeito. Né? E aí, momentos difíceis na indústria, a gente teve muito. A indústria é você matar um leão por dia. Eu lembro de um acontecimento que teve... porque quando você também chega no trabalho e você é essa figura do operacional, vem todo mundo falar com você e te trazer N situações que para eles são problema e para você é coisa do dia a dia. Então você acaba direcionando todo mundo. Mas de fato, uma vez eu estava dentro do escritório e aí chegou uma pessoa e falou, Patrick, acabou a luz. Eu falei, eu vi. Tá tudo apagado. Só que tem 30 mil pães para entrar no forno. Eu falei, cara, não tem o que a gente fazer, a gente não tem gerador. Eu tinha ficado com gerador 6 meses e não faltou a luz. Eu falei, manda esse gerador embora. Faltou a luz depois. Caramba. Mas eu também não tenho como me lamentar. Eu tinha que resolver aquilo ali. Cara, só que eu vi um clima na fábrica de todo mundo estressado. A gente vai perder os pães, as entregas já estão atrasadas. E todo mundo naquela... Eu falei, chamei uma pessoa e falei, quantos funcionários tem hoje aqui? Aí eu me lembro. Eram 62 funcionários, 63 funcionários. Caramba. Aí eu falei, faz o seguinte, vou pedir hambúrguer para todo mundo. Já eram umas 11 e pouca da manhã. Liguei para um amigo da Hobby Hamburgueria, lá do Rio, o Renan, e falei, Renan, tô sem luz aqui e preciso entregar 60... Manda 70 hambúrgueres aqui para mim. Você consegue? Ele, agora, vou mandar aí. Aí eu falei, pedi hambúrguer para todo mundo. Cara, já mudou o clima daquilo ali. Então, assim, mudou o clima, todo mundo, tá vindo hambúrguer, vamos comer hambúrguer, não sei o quê. Falei, a gente vai esperar a luz voltar. Cara, chegou o hambúrguer, a gente comeu, enquanto a gente tava comendo a luz, pum, voltou. Então, eu acho que os momentos difíceis para quem empreende vai ter o tempo inteiro. Se você não quer ter situações difíceis que você vai ter que ter resiliência e passar, não vai empreender. Não vai fazer seja concurso empresário. público. Com vai certeza. fazer concurso público. Agora, isso tem que fazer parte da tua rotina e você sair disso da melhor maneira possível. Então, já teve forno parar, luz, caminhão de ser roubado, Rio de Janeiro, com carga dentro. Sempre a gente tem que ver qual que é a solução para aquilo ali. Então, se você perguntar assim, pô, Patrick, o que você tem de totalmente diferente dos outros, eu acho que quando me trazem alguma situação, eu logo penso na solução para aquilo ali. Eu não fico pensando no que está acontecendo. Eu resolvo rápido aquilo ali e pronto. Então, nas decisões erradas que eu fui tomando na minha vida e ao longo dos meus empreendimentos, eu olhava, tá errado, eu conserto. Deu certo, eu acelero.
tá errado, eu conserto, deu certo, eu acelero. E isso foi levando as empresas a crescerem. Eu acho que esse também é um ponto muito importante. Bom, muito legal, Patrick. História inspiradora. Agora falando assim de visão de futuro. Hoje a Bread Maker está Rio, São Paulo, Brasília. Visão de futuro hoje. A marca já é muito forte nesses pontos. Hoje, quando você vai numa hamburgueria de sucesso, você vê a marca Bread Maker atrás. Então hoje eu falo porque eu gosto muito de hambúrguer. Então você vai no Páprica, Bread Maker. Se você vai no Meats, que é nossa super conhecido. Então hoje você vê qualidade no hambúrguer, você vê a Bread Maker por trás. E visão de futuro hoje? O que você espera da sua indústria hoje? Quais são os seus planos futuros? O que você fala para o telespectador hoje? Falar assim, cara, tem muita gente que está com uma perspectiva baixa por conta, é ano de eleição, é ano de Copa, mas, cara, a gente como empresário é ano de crescer. Sempre a gente tem que ter esse espírito. E sua visão de futuro hoje, para onde você quer ir, para onde você quer chegar e o que você fala hoje para que esse empresário que também precisa crescer e está pensando que esse ano é um ano de crise e crise é oportunidade. O que você fala aí sobre o seu futuro? Tem algumas coisas que eu nem procuro saber, né? Quando é feriado eu não sei, quando é ano de Copa do Mundo eu não sei, quando é ano de eleição eu não sei. E por que eu não sei? Porque meu foco não está ali, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em produção, eu estou preocupado em crescimento. Então, eu sou um cara que feriado eu sempre trabalhei. Eu era o cara no banco que, feriado, precisa alguém vir, porque eu falo, eu vou. Eu sempre fui esse cara, não vai emendar. Eu vou. Eu sempre fui esse cara que olha para a produtividade e para o crescimento do negócio. Então, eu sei aonde eu quero chegar. Ao longo do nosso caminho enquanto indústria, a gente vai ter fases. A Bread Maker ela começou para ser uma indústria no Rio de Janeiro. Ela expandiu. Hoje a gente entrega, tem fábrica no Distrito Federal, a gente entrega São Paulo, Minas Gerais, Sul, através de distribuidores. Em determinado momento, a gente falou, poxa, não é mais só venda direta, é distribuição. Então vamos começar a fechar com os distribuidores. Então, não existe nada escrito em pedra o tempo inteiro. Você não precisa, como você começou, vai ser como você vai morrer. Não, é transformação o tempo inteiro. O que vai te levar ao sucesso é você realmente se estar transformando e estar sentando em outras mesas. Então não adianta que os teus amigos que você tem lá no início, que você pode manter, que você tem uma amizade ali, mas não vai ser com quem você tem que sentar todos os dias. Você tem que se colocar à prova para você receber novas informações de pessoas que já passaram o que você está passando ou que já empreenderam da maneira que você está empreendendo. Então, o que a gente tem de planejamento futuro é o que a gente também olhava lá atrás, que era colocar o pão da Bread Maker a nível Brasil. A gente está com um modelo agora de expansão já muito bem definido. A gente já sabe internamente o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer isso, que foi mudando ao longo do tempo também, mas a gente está muito convicto de que agora a gente está no caminho certo e com o produto certo para a gente conseguir expandir e chegar a todos os estados do Rio de Janeiro, mas não só no estado, porque no estado hoje a gente já está, mas a gente quer chegar nas pequenas cidades também. A gente quer dar oportunidade para todo mundo poder escolher. Eu quero comprar Bread Maker, eu tenho esse produto aqui perto da minha cidade. Perfeito, perfeito. E falando um pouquinho sobre marketing agora, para as pessoas que estão nos assistindo, nosso podcast ele é muito voltado para a indústria, então vai ter muitos empresários dessa área nos assistindo. E hoje o posicionamento de marca, a gente já falou sobre posicionamento de marca, a gente já falou sobre criação de marca, desse rebrand que você fez, que foi o espetáculo e te colocou em outro patamar. Além disso, o seu marketing ele é muito forte. Explica para esse empresário da indústria o que ele precisa fazer com o marketing dele para ele ter mais resultado e assim conseguir crescer e ter mais clientes. Basicamente, você precisa primeiro olhar para isso, né? Porque eu acho que o empresário da indústria ele está preocupado só com a produção. Ele, de fato, quando eu olho ainda para a indústria de alimentos, eu acho ela ainda muito atrasada em relação a outras indústrias. Se olha de panificação, então, para mim, é a mais atrasada de todas,
porque ele não pensa como a cervejaria, como o café, que já tem marcas e tiveram marcas. A cervejaria que teve um boom de marcas muito boas, marcas bonitas, que talvez não deram certo pelo contexto do mercado, mas que de construção de marca foi muito bom. Só que eu acho que as pessoas caem numa, digamos assim, uma armadilha do mercado, que é, eu procuro agência, a agência não entrega o que eu quero. Eu procuro, aí eu troco de agência, ela começa bem e ela não entrega depois o que eu quero. Então, e aí o cara fala, vou abandonar isso. O que a gente fez foi, em determinado momento, a gente contratou a agência, deu certo. Quando parou de dar certo, a gente botou time interno. Então, a gente hoje tem um time interno e se a gente precisar de agência, a gente contrata também a agência. Então, a gente fez um meio a meio do que pra gente deu certo. É importante você ter o time interno porque é importante ter a tua cultura ali. Então, as pessoas hoje que trabalham com marketing, na área de marketing da Bread Maker, são pessoas que elas sabem da onde que a marca veio. Elas estavam na reunião do rebrand. Elas participaram daquilo ali. E essas pessoas não deixam a cultura se perder. E é o que acontece com a maioria das agências, porque troca o funcionário. Olha, isso daí dá corte, né? O pessoal da agência vai falar, não, aqui não é assim, aqui... Então, ótimo, você vai estar com um monte de cliente se isso realmente não acontecer. Mas troca o funcionário, então o funcionário que tu fez a reunião e que sabia tudo sobre a sua marca, não passou para o próximo, se perdeu. Isso acontece muito. Mas eu falo assim, o mal feito é melhor do que o não feito. Então, se você não tem hoje alguém cuidando do teu marketing, começa por qualquer lugar, porque vai ser melhor do que o que você está fazendo. Eu vejo ainda muitas pessoas hoje que chegam na mentoria para mim ou que vão tirar dúvida comigo, eu falo, como é que tá teu Instagram? Ah, não, eu não tenho Instagram. Caramba, aí... Eu falo, como assim? Não, eu não preciso de cliente, o cliente chega toda hora. Eu falo, sim, mas quando você faturar 500 mil ou 1 milhão, uma hora o cliente vai parar de te procurar. Aí você vai começar a montar o teu posicionamento? Não, começa a montar agora porque você não vai precisar procurar cliente quando você faturar 1 milhão, 1 milhão e meio. A primeira coisa, hoje, quando você vai visitar um supermercado, uma rede de hamburgueria, a pessoa vai olhar o teu Instagram e o Instagram da tua empresa. Se tiver ruim, sabe o que vai acontecer? Vai pensar que você não tem nada a oferecer para ele, além da commodity do produto que você está levando. E aí, o que vai pedir? Desconto. E você não tem poder de barganha nenhum. Você não tem o que falar, porque você não tem posicionamento. Então, isso tudo é importante, essa construção. Tanto do pessoal, não é à toa que a gente pega CIMED, o CEO da CIMED se posicionando, Flávio Augusto, bilionário, se posicionando, Thales Gomes se posicionando. Isso é importante. Referência. Os caras que sabem, que têm dinheiro, estão fazendo, o que você aí, que é duro, tá falando que não precisa? É referência, abre a cabeça, as pessoas não abrem a mente. O que falta para chegar aonde o outro chegou é só abrir a cabeça. O caminho vai ser mais fácil ou mais difícil? Isso faz parte de cada um. A gente não está aqui para ter o caminho igual, para ser igual para todo mundo. Não é linear. Uhum. É cíclico. E também com bastante altos e baixos, né? Então, mas você, se tiver resiliência e tiver a visão de futuro e a tua referência, tu vai chegar. Eu costumo falar com os meus clientes que hoje você está na rede social é igual antigamente você está nas páginas amarelas. Né? Você pode ser referência no seu bairro. Agora, se você não está nas páginas amarelas, as pessoas não vão te procurar. Né? E hoje é a mesma coisa no Instagram. Você pode ter o seu boca a boca bem feito, né? Os seus clientes virem através de boca a boca, mas tudo tem um limite. Quando você tem um posicionamento de marca forte no Instagram, os clientes eles conseguem te achar e principalmente ele consegue te diferenciar da concorrência. Porque se você não tem, se ele não te acha, como é que ele vai te diferenciar de qualidade? Como é que ele vai te falar que você é melhor do que o outro? O Instagram mostra muito isso, essa diferenciação e de posicionamento, te coloca no lugar que você quer estar, né? Muito bom. E agora falando assim, você falou que hoje você está com alguns mentorados, né? Também planificações da indústria. Qual que é a maior dificuldade e que vem assim da maioria dos seus mentorados, que hoje você pode falar com o pessoal que está nos assistindo, falar assim, cara, ó, todo mundo tem essa dificuldade, o que você pode falar que pode fazer, que vai conseguir crescer?
Todo mundo tem a dificuldade de escalar o negócio, né? Porque a gente não monta uma empresa enquanto a gente é um empreendedor pequeno. Uma coisa é hoje o Patrick pegar para montar uma empresa. Eu sei que eu tenho que construir a marca, construir todo o processo e ir atrás do cliente, que para mim hoje é muito mais fácil, porque eu tenho uma rede de relacionamento muito grande. Então tudo para mim acaba acontecendo. De fato, qualquer coisa que eu monte hoje, eu faço esse negócio dar certo. Mas porque eu sei fazer isso. Então é isso que eu tento passar para eles também. Eles me trazem as dores deles, né? Em qual momento está a empresa deles. Então, uma das coisas que eu sempre pego, você não está com os produtos certos para o cliente que você quer vender. Então, eu quero vender para todo mundo. Quem quer vender para todo mundo, não tem especificamente o cliente certo para ali. Porque você está perdendo tempo de fazer e você tinha que focar no nicho que é o teu melhor produto ou que é o que o cliente está te procurando. Porque às vezes eu monto um negócio, e isso eu vejo muito acontecer, eu monto um negócio, eu quero vender o pão de brioche. Mas na minha região, compram mais o pão X. Por que eu faço o de brioche então? Eu tenho que me adequar ao cliente. Eu posso continuar fazendo brioche, mas eu vou deixar de vender o outro também? Ah, mas o outro é pão de podrão. Faz ele, mas do jeito que você quer. Bota a tua cara, faz o teu diferencial naquilo ali. Então, uma das coisas é não olhar a curva ABC, né? Você não olhar quais são os teus melhores clientes, né? E quais são os produtos que deixam 80% da tua receita. Vou dar um exemplo. A pessoa chega para conversar comigo, ela tem 50 produtos. 80% da receita dela vem de 10 produtos. Então, para que ela está trabalhando com os outros 40? Pareto, né? Pareto. São as escolhas que se faz. Então, esse processo de escala é muito difícil, porque a gente é preparado para fazer 100 mil reais, 200 mil reais de faturamento. E aí, quando você chega ali, você acha que fazer 500 é igual, que fazer 1 milhão é igual. Não é. Você tem que mudar a mesa que você está sentado, frequentar outros ambientes, você tem que procurar mais conhecimento também, e isso tudo muda. Com certeza, com certeza. Não, tranquilo. Agora, essa dificuldade que todos têm, se o Patrick hoje fosse vendesse a Bread Maker e falasse assim, vou começar uma nova indústria do zero, o que você faria diferente? Acho que tudo. Faria tudo diferente. Não tem como falar que o que eu fiz me trouxe até aqui, eu aprendi muita coisa. A gente estava conversando antes que eu queria ter muito o pai ou o tio que me ensinasse tudo para eu não passar o que eu passei. O que eu passei foi doído, e a gente vai passando sempre, porque a gente está aprendendo na dor. É a pior maneira. Eu não quero que meu filho passe isso, minha filha passe isso. Eu quero ensinar para eles, quero que eles sejam excelentes profissionais, mas que não passem. Eu não quero que meus mentorados passem isso. Por isso que eu ensino para eles. As pessoas me perguntam, Patrick, mas você fala sobre panificação, você está dando margem para o teu concorrente? Eu falo, cara, o que a gente deixa aqui é legado. Eu faço o meu, eu faço minha construção de marca e eu me garanto naquilo ali. E eu ensino os outros a fazerem aquilo ali. Então, eu faria tudo diferente. Eu começaria, qualquer negócio que eu começaria, vou dar aqui algumas dicas. Qualquer negócio que eu começasse hoje, o primeiro investimento, construção de marca. Eu não ia começar nada a produzir nada sem ter construído uma marca. Depois, pivotar aquilo ali. Vai dar certo? Vou fazer pequenininho, de repente vou fazer terceirizado para ver se aquilo ali tem mercado e se vai dar certo. Terceiro, vou montar uma indústria para fazer porque preciso produzir por causa de custo e tudo mais. Processo. Desde o início, desde o recebimento da matéria-prima até a saída. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu não fiz. Eu fiz tudo diferente. Caramba. Mas dei certo. Deu certo o que eu fiz. Mas porque o Patrick é um cara muito resiliente. Porque eu nunca vou desistir de nada. Eu não sou o cara que vai chegar para você e vai falar, pô, não, isso daqui não dá certo. Não, se não deu certo dessa maneira, vamos fazer de outra, vamos fazer de outra, vamos fazer de outra. Aí uma hora você aprende, você fala, opa, por aqui dá certo. Por que o cara que quebra, que já foi milionário, endinheirado, ele faz um outro negócio e dá certo? E dá certo. Porque ele já sabe o que tem que fazer. Só que, para ele saber o que tem que fazer, ele apanhou muito. Então, por isso que é bom isso que você fala. Grupo de empresários, grupo de empreendedores, porque a troca ali faz você ter o gap e não tomar a decisão errada. Perfeito, perfeito. Hoje, você está em vários estados no Brasil. Você falou que você viveu no Rio de Janeiro, né? A gente escuta muito que no DF é isso, aqui em Brasília tem suas dificuldades. Qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou aqui em Brasília que você não enfrentou nos outros estados? Ou não tem diferença?
O que você fala que teve de dificuldade aqui de diferente? Em relação à venda de produto ou em relação à vida pessoal? Eu particularmente tive um problema sério, que eu sou mineiro, né? Vim de Belo Horizonte pra cá, tem 10 anos que eu moro aqui em Brasília. E mineiro senta em boteco e conversa com todo mundo. Aqui em Brasília é um pouco diferente, a cultura do pessoal é mais fechado, né? E aí na parte pessoal eu tive mais complicações. Mas na parte da indústria em si, na parte de ser empresário, de crescer aqui no DF, tem diferença, né, versus outros estados? Essa pergunta é comprometedora, né? Porque eu posso aqui falar o que eu penso e eu não sei se é tão positivo, mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu acho que a pessoa que vem do Rio de Janeiro, ela é iludida pelo passado do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro continua lindo, que o Rio de Janeiro é maravilhoso. Isso se perdeu. O Rio de Janeiro hoje, você sai de casa com medo do que vai acontecer. Então eu andava de carro blindado, eu já não tinha... olhava em volta. Você não tem bom atendimento. É muito difícil você ter funcionário no Rio de Janeiro. Então, os funcionários que eu tinha no Rio de Janeiro para os funcionários que eu tinha em Brasília, quando eu comparava, eu falava, é outro nível. Em Brasília dá para você conversar, o funcionário respeita. Tem casos de funcionários no Rio de Janeiro que o cara falava para mim assim, Patrick, você tá mandando embora? Porque eu sempre tive boa relação com todos. Eu vou voltar pro tráfico. Tá aqui, ó. Meu primo é gerente, ele me chamou de volta. Caramba. O outro falava, eu vou voltar a roubar carga. O outro foi preso porque voltou a roubar frescão. Foi preso na Ponte Rio-Niterói. Então, tem pessoas maravilhosas no Rio de Janeiro. Mas é muito difícil você ter um negócio no Rio de Janeiro hoje. Pô, roubo de carga. Questão de funcionário. Questão de trânsito. Para um funcionário chegar, ele demora 2 horas para chegar na tua empresa. Caramba. 2 indo, 2 voltando. Como é que esse cara vai trabalhar bem? Como é que esse cara vai estar feliz ali para trabalhar? Então... O Rio de Janeiro, se você tirar ali a praia quando tá vazia, porque também não é mais vazia, é um engarrafamento danado, você não tem essa coisa maravilhosa que todo mundo fala do Rio de Janeiro. Talvez seja bom para você visitar, mas eu sou um carioca que falo que o Rio de Janeiro não é bom para você ter negócio, para você viver ali. Então, quando eu comecei a viajar muito para outros estados, inclusive para Brasília, porque eu tinha família aqui, eu venho para cá há muito tempo, eu comecei a identificar a diferença de um atendimento no hospital, de um atendimento em uma loja. Inclusive, essa semana aqui em Brasília, tava com a Carla, com a minha esposa, e aí a gente foi comprar um smoothie, né, ali no Gilberto, e aí ela me deu o alertazinho, né, que toca quando tá pronto, né, aquele bip. Eu fui perguntar para ela, olha, eu quero ir ali na live, o bip funciona lá. Eu fui perguntar esperando a resposta do Rio de Janeiro, que era, olha, é melhor você ficar aqui por perto, porque eu não sei se funciona lá. Essa é a resposta padrão de um atendimento no Rio de Janeiro. Apesar de todos os empresários e empreendedores tentarem dar curso e tudo, mas não funciona em vários locais, né? E aí eu fiquei surpreso, falei, caramba, é diferente. Não é diferente quando você vai num hospital, é diferente o atendimento, é diferente o trato pessoal com as outras pessoas. Então, eu comecei a identificar isso e isso começou a me chamar a atenção. Até que eu fui para Minas, minha filha também mora em Minas, mora no interior, e ela foi internada para fazer uma cirurgia e eu fiquei com ela lá uma semana. Teve um outro fato muito interessante, que entravam todo dia 2 enfermeiras no quarto. E essas 2 enfermeiras falaram assim, eu cheguei para elas e falei, vocês trabalham todo dia junto? Ela, todo dia. Só que eu via que uma não fazia nada, só empurrava o carrinho. Eu falei, se fosse no Rio de Janeiro, vocês iam bolar uma maneira de uma ficar dormindo e a outra passar nos quartos. Amanhã vocês iam revezar. A outra ia ficar dormindo e passar no quarto. O gerente ia identificar isso e ia falar, vou mandar uma embora, porque uma só basta. A que ficou ia ficar chateada porque estava sobrecarregada. E aí ia começar a trabalhar mal. É o modus operandi. É o que costuma acontecer. E eu falei, poxa, aqui também é diferente. Isso olhando para Minas. E eu falei, poxa, hoje eu posso escolher para onde que eu vou. Posso escolher aonde meu filho vai estudar, onde que eu quero que meu filho cresça. E não ter essa preocupação. Eu acho que o mais grave de tudo que acontece no Rio, e São Paulo também está um pouco assim, Belo Horizonte também está indo assim, é a questão
de você sair de casa e não saber se você vai voltar. Você vai voltar. Isso é muito preocupante. Então, a gente vive no Rio de Janeiro acostumado ao Rio de Janeiro. Mas existem coisas fora. Então, quando você viaja para os Estados Unidos, você viaja para a Europa, você escuta as pessoas falarem assim, aqui tá ruim, aqui tá morador de rua, aqui o governo é ruim, aqui pararam de limpar o bueiro. Quando a gente olha, não vê nada disso. Porque a gente está acostumado com algo muito pior. Só que a gente está acostumado e vive naquilo ali. Então, eu só tenho pontos positivos para falar de Brasília. Assim, eu gosto muito do Brasil, acho que o Brasil é um encantador, mas a gente precisa cuidar da sociedade, que é algo que a nossa política não está fazendo. Né? E aí, independente de partido político, de nada, que eu estou falando do modo que a gente faz política. Né? E isso acaba não funcionando para a gente. E aí, olhando para o lado de empreendedorismo, quando eu olho para Brasília, quando eu olho para outras cidades no Brasil, a logística é muito melhor. A logística para o funcionário chegar é muito melhor. Então, Brasília, eu uso 3 carros para fazer a mesma quantidade de entrega que eu fazia 6 mal no Rio de Janeiro. Então, isso é muito fácil. As relações pessoais, eu sou uma pessoa muito na minha, eu sou um cara bem low profile, então eu não sou muito desse cara de ir no boteco, beber, eu não sou esse cara. Então, acho que eu me adaptei isso aqui muito bem também. Muito bom. Frequento os lugares que eu quero frequentar, faço novas amizades do jeito que eu quero fazer. Mas, assim, eu só tenho coisa positiva para falar de Brasília. Assim, me surpreendeu muito, a ponto de... Teve um amigo que chegou para mim e falou, pô, Patrick, você foi para Brasília, né? Mas lá não tem nada, né? Eu falei, cara, tu mora onde, cara? Ele, mora em tal lugar. Eu falei, eu sei. E você faz o que ali perto da tua casa? Então, tem um pouco dessa ilusão, assim. O Rio de Janeiro é lindo, mas a gente aproveita aquela cultura. Fala assim, a maratona do Rio de Janeiro, para mim, é a mais linda do mundo. Esse ano eu me inscrevi para fazer a minha maratona no meio do ano lá. Legal. Porque você passa ali naquela orla, você passa Leblon, Copacabana Palace, Túnel Rebouça, aí você vem ali pelo aterro do Flamengo, as fotos, Hotel Glória. Lindo, 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 maravilhoso. Isso o Rio tem. Mas e o resto? Tá muito caótico. Assim, o trânsito é uma coisa que pra gente que pensa em logística e em distribuição afeta muito o nosso negócio, né? Então, mas eu acho que o empresário tem que se adaptar onde ele está. Então, de modo a gente quer fazer uma expansão a nível Brasil, a gente tem que se adaptar a todos os lugares. Mas a minha escolha hoje de moradia foi Brasília e eu acho que dificilmente eu saio daqui. Pô, bem bacana, bem bacana. Agora, para a gente finalizar, uma última pergunta aqui. Sempre a gente tem, nós empresários, temos dificuldades em inovar. Como é que funciona seu processo criativo? Onde que você busca inovação? Como é que você faz? Porque eu acredito que para uma empresa tá onde está, ela tem que estar sempre em inovação. Para a gente finalizar, deixa um recado hoje para quem está nos assistindo. Como que você busca, como que nós podemos buscar essa inovação e estar sempre buscando essa melhoria contínua, mas através da inovação? Se você buscar esse podcast aqui e você assistir, você vai ver que eu falei sobre uma coisa o tempo inteiro. Referência. Quando eu montei a Bread Maker, em 2017, eu tinha uma referência porque eu tinha ido para os Estados Unidos, entrei no supermercado de lá, olhei um pão de brioche e falei, isso aqui não tem no Brasil. Isso aqui é o que eu quero levar para o Brasil. Eu comi esse pão todos os dias lá, trouxe na mala. Quando cheguei aqui no Brasil, eu mandei para todo mundo de indústria que fornece ingredientes e falei, o que tem aqui diferente que não tem nos lugares? Não, tem igual, tem igual. Então eu vi que era o sabor, que era a textura, comecei a fazer teste em cima daquilo ali. Eu sou uma pessoa que observo muito. Hoje a empresa tem uma pesquisa e desenvolvimento para criar produto, mas eu tenho muito a referência do que eu quero. E eu acho que um bom produto, ele não precisa ser modificado ao longo do tempo. O nosso brioche é o produto nosso mais vendido disparado. É nosso produto A ali na curva ABC. E esse foi o produto criado em cima de um produto de supermercado nos Estados Unidos. Então você vai pegar a referência do que você quer e você vai replicar isso para o teu negócio. E você fica atento ao mercado. Então a gente criou o Prime, que é o pão com caramelo e gergelim em cima. A gente criou o pretzel, que não tinha aqui no Brasil, que era o pão lá com aquele X em cima, que é o que o Madre Teresa usa. Madre Teresa, nossa, esse hambúrguer com esse pão é fantástico. E o pretzel foi assim, eu desci pra produção e falei, vou fazer alguma coisa diferente hoje. Aí a Carla, que isso? Falei, vou fazer, você vai ver. Fui lá, fui fazendo teste. Fiz N outros testes.
que também não foram para frente. Mas é uma questão de você ter muito a referência do que você quer. Eu tenho muita vontade de fazer um croissant em formato de pão de hambúrguer. Você comer o hambúrguer num croissant. A produção disso é difícil. Você tem que pensar, isso está na minha cabeça. Uma hora isso vai... Porque também é importante você projetar um negócio na tua cabeça que as coisas vão acontecendo para aquilo ali também virar realidade, caso tenha que virar, né? Porque tem coisa na vida que não vira realidade, porque não tem que virar. Então a gente tem que seguir em frente. Então, nosso modo de criação é um modo que vem muito da minha observação. Nenhum produto vai entrar na Bread Maker sem passar por mim. Nenhum. Porque eu tenho esse feeling para o produto que eu quero. Né? Eu tenho muito claro o produto que a gente tem que vender. Então, o nosso pão de forma que a gente vai lançar, ele tem a pegada do nosso brioche. A bisnaguinha tem a pegada. Então, a pessoa come, ela... Poxa, tô esperando, viu? Vou ficar esperando esses produtos. Vindo de novidade. E é super importante. Só que o que eu acho que acontece muito na indústria é, às vezes, você pegar a referência errada. Vou dar um exemplo. Eu tenho um conhecido que montou uma marca agora. Não vou nem citar o setor, porque senão ele vai saber que eu estou falando dele e vai ficar chateado. E ele montou uma marca agora que ele veio com uma inovação no produto, mas quando você olha a embalagem, o posicionamento da marca, mídia social dele, tá tudo igual o que fazem há 30 anos. Então a pessoa não vai detectar no sabor. Ele não fez um investimento em marketing, um investimento em marca, porque a referência dele era o que estava no mercado. Quem monta hoje uma fábrica de pão, beleza, hoje tem a Bread Maker como referência. O cara vai olhar no supermercado, ele vai fazer a embalagem igual a da Bimbo, ou uma outra embalagem toda transparente com a logo dele ali, e ele vai achar que ele vai vender mais com aquilo ali, porque o produto dele é muito bom. O produto dele pode ser bom, pode não ser tão bom para o que o mercado quer, porque é uma questão de paladar, Isso. E ele não fez a construção da marca dele. Então, a referência, ela serve para tudo. Ela é onde vai te levar, e eu sou um cara que desde novo eu tenho referência. Eu era pequeno, eu falava, pô, esse meu primo faz tal coisa, esse meu tio. Então, talvez eu seja o que eu vi de melhor, que talvez não fosse o melhor para a pessoa, mas para mim era, e eu fui tentando construir aquilo ali do meu jeito. Então, eu sou meio que um cara de mutação, né? Meio que um camaleão. Acho que a minha história de vida também me levou muito para isso, assim. Eu sempre tive que me adaptar aos ambientes que eu tava. Eu me mudei muito, morei em muitas casas diferentes. Então, eu sempre tô com a cabeça de inovar. E a gente vai cada vez trabalhar mais nisso aí. A gente já tem uma outra marca também para lançar, que é uma marca com viés totalmente diferente da Bread Maker, mas também de panificação. Mas a gente ainda não achou que é a hora. Então, a gente está sempre pesquisando coisa nova para mexer com o mercado. Caramba, que interessante. Fiquei com vontade agora de comer esse pão de forma e essa bisnaguinha. Vou ficar esperando entrar no mercado. Vou visitar de novo Madre Teresa para voltar a comer o pretzel lá, que é fantástico, fantástico. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Patrick. Obrigado você por ter assistido até agora. Eu sou Diego Junger, da Resultado Vendas e Marketing. Esse foi um Fala Industrial, uma conversa produtiva. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Bread Maker, no Instagram é @BreadMaker. Bread Maker Brasil. Brasil, entra lá e prove o hambúrguer nesses lugares. Pergunta se o pão é Bread Maker. Se não for, você pode falar que está precisando entrar a Bread Maker lá para ele melhorar a qualidade do seu pão. Obrigado, Patrick. Obrigado a todos. Até o próximo podcast. Obrigado, pessoal.